Constantemente na vida, nos encontramos diante de situações que exigem de nós uma resposta positiva ou negativa, o sim ou o não. Sendo assim, o que nós precisamos diante disso é de sabedoria, luz do Espírito Santo, de discernimento, para dizermos o sim e o não corretamente. Quem sabe temos dito sim quando deveríamos dizer não. Quem sabe temos dito não quando deveríamos dizer sim. Quem sabe temos dito muito sim, sempre sim. E quem sabe também temos dito muitos nãos, sempre não. Devemos dizer sim a tudo aquilo que é bom, a tudo aquilo que nos edifica, nos beneficia. Devemos dizer sim, principalmente, especialmente a Deus. O nosso sim a Deus significa a nossa adesão à sua palavra, a nossa adesão à sua proposta de salvação. Devemos dizer sim ao seu chamado à salvação, ao seu chamado a uma missão. Precisamos entender que o nosso sim a Deus é um grande portal pelo qual Deus pode entrar em nós e pode também, a partir de nós, entrar no mundo. Dependendo da ocasião, o sim pode ser fácil de se dizer e difícil de se dizer. Desse modo também é o não. Às vezes o não é uma resposta dolorida que devemos dar e também uma resposta dolorida de se receber, porém muito necessária às vezes. Precisamos dizer não a tudo aquilo que é ruim para nós, a tudo aquilo que pode nos destruir, a tudo aquilo que pode nos prejudicar. Na vida espiritual precisamos dizer não ao inimigo e às suas propostas, como fez Jesus em Mateus capítulo 4, quando disse não às tentações de Satanás. Precisamos dizer não a esse mundo pecaminoso no qual nós vivemos. Precisamos dizer não muitas vezes a muitas pessoas e até mesmo a amigos. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos a tendência de querer sempre dizer sim às pessoas para não desagradá-las. Mas saibamos que é necessário para nós e até mesmo para os outros dizermos não muitas e muitas vezes. Precisamos dizer não especialmente a nós mesmos, às nossas tendências erradas, aos nossos desejos carnais. Dizer não às vezes até mesmo aos nossos planos, às nossas vontades, aos nossos sonhos, às oportunidades que aparecem aparentemente boas diante de nós, mas que na verdade são ciladas. Precisamos dizer mais não na vida espiritual, como diz um irmão de caminhada, do que dizer sim. E quando nós dizemos muitos nãos na vida espiritual, Deus nos honra com seu sim. Porque quando nós dizemos não a muitas coisas erradas, a muitas coisas inconvenientes e até mesmo a nós mesmos, o sim de Deus se cumpre em nós de forma extraordinária. Por isso que Jesus disse em Mateus 16, 24, quem quiser me seguir, primeiro renuncie a si mesmo, se esvazie de si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, dizemos não a nós mesmos, o sim de Deus se torna abundante em nós. E quanto a Deus para conosco, eu repito e completo o que eu disse antes. Precisamos estar sempre dispostos a dizer sim a Deus, mas precisamos estar também sempre dispostos e preparados a receber um não de Deus. Deus tem prazer em nos dizer sim, em nos conceder aquilo que nós tanto pedimos, pois Ele é um Deus bondoso, um Deus generoso. Mateus 7, por exemplo, diz, batei a porta e a porta vos será aberta, pedi e recebereis. Mateus capítulo 8 diz que um leproso chegou até Jesus e disse, Senhor, se tu queres, tu podes me curar. E ele disse, eu quero, sim, eu quero ser curado. E a lepra desapareceu naquele mesmo instante. Então o Senhor tem prazer em nos dizer sim, em nos conceder aquilo que nós pedimos a Ele. Mas saibamos também que às vezes Ele nos dirá não
há muitos pedidos e há muitas orações, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes nós estamos pedindo até mesmo coisas erradas. Tiago, capítulo de número 4 diz: vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, para satisfazer os vossos próprios desejos. E o Senhor sempre olha o que é bom para nós. Então, precisamos entender que nem sempre Deus nos dirá sim. Às vezes a sua resposta será não. Percorrendo as Sagradas Escrituras, eu encontrei algumas passagens, alguns versículos, onde Deus claramente diz não, de diversas maneiras. Na palavra, Deus diz não, por exemplo, ao pecado, ao mal, quando Ele nos dá os seus mandamentos, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses além de mim, não pronunciarás o nome de Deus em vão, não matarás, não cometerás adultério, não cobiçarás. O Senhor nos ordenando a negar o pecado, a negar o mal. O não de Deus a Moisés em Deuteronômio 32:52. Verás, pois, defronte de ti a terra que darei aos israelitas, mas não entrarás nela. Deus não permitiu a entrada de Moisés na terra prometida. Hebreus capítulo 11, do versículo 39 ao 40 diz: o não de Deus a grandes homens de fé. Todos esses, diz a palavra, mártires da fé, não conheceram a realização das promessas, porque Deus tinha para nós uma sorte melhor. Não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Por isso que Jesus diz em Lucas capítulo 10 que muitos quiseram ouvir e ver o que nós estamos ouvindo e vendo hoje, mas não puderam. Nós somos privilegiados. 2 Samuel capítulo 12, nós lemos o não de Deus, a oração de Davi pela cura do filho. Seu filho estava doente, Davi se prostrou, suplicou ao Senhor a cura do seu filho, mas o seu filho faleceu. No Getsemane, nós vemos o não de Deus Pai ao seu filho, quando ele diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas o próprio Senhor Jesus diz: mas seja feita a tua vontade. Quando nós vemos que Deus não impediu Jesus ir para a cruz, nós vemos aqui um não, aquele primeiro pedido de Jesus, mas que Jesus sabia muito bem obedecer ao não do Pai. Jó, capítulo 30, versículo 20, o próprio Jó ora assim: clamo por ti e não me respondes, ponho diante de ti e não olhas para mim. Precisamos continuar servindo, obedecendo, confiando no Senhor, mesmo quando Ele nos diz não. Por quê? Porque Ele nos conhece melhor do que nós mesmos e conhece tudo ao nosso redor, de maneira profunda, de modo que nada escapa ao seu conhecimento. Ele sabe o que é melhor para nós. Saiba, um verdadeiro pai, ele nem sempre dirá sim ao seu filho. Pelo contrário, ele dirá muitos nãos, porque ele quer o bem do seu filho. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 5, versículo 37, diz sim quando for sim e não quando for não. O que vier além disso é do maligno. Que sejamos também honestos em nossas respostas. Se for sim, por que dizer não? E se for não, por que dizer sim? O Senhor está dizendo: seja honesto na sua resposta. Se for sim, diga a verdade. Se for não, diga não. Seja firme. Que sejamos verdadeiros em nossas respostas. Para concluir, eu convido você a tomar posse da luz do Espírito Santo, do discernimento, da sabedoria de Deus para dizermos sim e não de maneira sábia na vida. Imaginemos que diante de nós, na vida espiritual, existe um botão verde com o nome sim, um botão vermelho com o nome não. E que precisamos saber usá-los com muita sabedoria, porque se usarmos de maneira errada, muitas coisas poderão nos acontecer de mal. Poderemos ser muito prejudicados. Que Deus abençoe sua vida, que Jesus possa continuar te guiando nessa sabedoria, no sim ou não. Fique com Deus e até breve.